Após 15 dias de uso com o iPhone 14 Pro, no vídeo de hoje eu comento a minha experiência com esse top de linha da maçã. Já sabe, sem enrolação, bora pro vídeo. O Dynamic Island, ou a Ilha Dinâmica, é a grande novidade estética em relação aos modelos 13 e 13 Pro. Por que eu digo estética? Do ponto de vista funcional, para mim ela deixou um pouco a desejar. A primeira grande mudança fica por conta do desbloqueio do Face ID. Agora, a animação da parte chamada Ilha Dinâmica se diferencia das demais versões. Aparece ali o rostinho do desbloqueio com um sorriso para você. Eu também percebi que nos aplicativos nativos do iOS, como o Apple Music, o Gravador, o Timer e outros, as animações encontram-se presentes ali na parte superior. Você consegue pausar a música, alterar, dar stop no cronômetro. Talvez isso poupe um pouco a necessidade de transitar entre um aplicativo e outro, mas nada de outro mundo. Um aplicativo que para mim começou a chamar a atenção foi o aplicativo da Uber. Quando você solicita uma viagem, o carro do motorista fica ali flutuando enquanto você vai chegando ao seu trajeto. Mas é isso, pelo que eu percebi, para por aí. Se for só pela ilha dinâmica, para mim isso não justifica a troca do 13 Pro pelo 14 Pro. Na real é que são poucas funções, se é que algum dia serão mais. E convenhamos, pelo preço praticado pela Apple no Brasil, essa ilha não vale isso tudo não. Uma coisa que é bem mais barata que o iPhone 14 Pro, na verdade é de graça, é você se inscrever aqui no canal. Muita gente passa aqui pelos vídeos, comenta, curte, mas às vezes não se inscreve. Então se você está gostando do vídeo, não deixa de se inscrever, ativa o sininho e fortalece o trabalho. Bom, continuando, o próximo ponto é a bateria. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu tinha um iPhone 12 e essa foi a minha passagem do iPhone 12 para o iPhone 14 Pro. Comparando com o modelo anterior, de fato eu posso dizer que a bateria realmente entrega algumas horas a mais de uso de tela. Principalmente quando você mantém um uso moderado do smartphone. O que eu chamo uso moderado? Entenda como não jogar e usar a câmera para captura de vídeo. Alguns dias eu consegui passar 24 horas com o aparelho sem conectar ele na tomada e ter mais ou menos umas 5 a 6 horas de uso de tela. Mas é isso, é um uso moderado, sem jogar e sem gravar. Em média a bateria saiu de 100 para 20%. Em outras situações eu não consegui atingir esse padrão, ficando aí na média umas 4 horas de uso de tela. Principalmente quando eu tiro fotos, faço alguns vídeos e jogo alguns joguinhos no intervalo e outro. Bom, o carregamento é aquilo, é um carregamento padrão, leva cerca de 1 hora e 20 para dar uma carga completa. E um ponto negativo que eu observei é que o aparelho ele esquenta demais, principalmente em relação ao modelo anterior que eu tinha. Eu falo isso sem usar ele enquanto carrega, tá? Eu costumo deixar os meus aparelhos em stand-by, paradão ali no canto enquanto ele carrega, justamente para não sobreaquecer e poder carregar mais rápido. O que eu passei a adotar em alguns momentos foi de fato retirar a capa dele, desligar o aparelho, uma forma de até acelerar a carga e não danificar possivelmente a bateria com essa temperatura alta que ele atinge. Essa questão da eficiência do carregamento e do uso da própria bateria do telefone, acho que foi uma bola fora da Apple com esse modelo 14 Pro. Bom, o terceiro ponto são as câmeras. De fato, as câmeras são muito boas. Não vou entrar no mérito de comparação com os telefones da Samsung, principalmente o S23 Ultra, e sua grande câmera de 200 megapixels. O mais justo nesse caso é a gente comparar com os modelos anteriores da própria Apple. Sobre isso, eu gostei bastante do modo de estabilização. Ele de fato mantém ao máximo o vídeo estável, sem grandes perdas na qualidade da imagem. A qualidade dos demais modos, mesmo em movimento, também me agrada bastante. Acho que a Apple ainda exige alguns macetes para tirar foto com pouca luz. É o caso dessa captura da lua que eu tentei fazer. Dá para o gasto, a sensação que fica é que o aparelho consegue entregar mais pelo hardware que tem. Também fiz a primeira gravação aqui do canal em 4K 30 fps com esse aparelho e eu gostei bastante do resultado. Eu gravei um vídeo, que vai aparecer no card aqui em cima, sobre a minha experiência com o Galaxy S21 e mais de 1 ano de uso com ele. Mas aqui 2 pontos são importantes. O primeiro é que em uma parte do vídeo, o processamento do software me deixou bem mais pálido que na segunda parte. Confesso que isso me decepcionou um pouco. O outro ponto é que o aparelho esquenta demais, mas é demais mesmo, a ponto de você não conseguir segurá-lo enquanto grava. Isso aconteceu depois de uns 10 minutos de gravação não contínua. Assim, eu esperava que ele esquentasse bem menos do que as pessoas falam e que ele postergasse esse superaquecimento um pouco mais depois de um tempo de uso. E aqui o principal medo, né? Afinal, é a gente danificar a bateria e os próprios componentes internos do aparelho. Eu vou ficando por aqui e esse é um breve resumo de uso do iPhone 14 Pro. Eu posso dizer que os 3 pontos que mais me chamaram a atenção no iPhone 14 Pro foram:
bom desempenho da bateria em uso cotidiano, entregando cerca de 6 a 7 horas de tela, a pouca utilidade da ilha dinâmica, ela ainda é um recurso mais estético do que funcional, e por último, a grande qualidade do conjunto de câmeras. Gostei bastante do modo de estabilização, que para mim foi um salto considerável para quem veio de um iPhone 12. Depois de 15 dias de uso, já dá para ter uma ideia do que me espera com o uso contínuo desse smartphone. Mas isso eu mostro para vocês nos próximos vídeos. Até o próximo. Fui!